Meus queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir o texto em 2 Timóteo. 2 Timóteo, do capítulo 2. Segundo Timóteo, vamos ler primeiro o primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, versículo 5. Depois nós vamos para o capítulo 2. Primeiro texto, então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento. Talvez você use aquela versão mais antiga. Lembro da sua fé não fingida, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Vamos ler novamente esse texto? É apenas um versículo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, estou certo que também habita em você. Um pouquinho mais à frente, o capítulo 2 agora, ainda em 2 Timóteo, versículo 1 e 2 diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Quero conversar com vocês nessa noite sobre a missão, minha responsabilidade com a família e a comunidade. Missão, minha responsabilidade com a família e com a comunidade. Se você esteve presente aqui na última quinta-feira, se você não esteve, você pode, se você puder, depois acessar o nosso YouTube e participar da mensagem que Deus trouxe aos nossos corações, da reflexão que nós conversamos. Porque na última quinta-feira, nós conversamos sobre a missão dentro da grande comissão. E nós pensamos ali a respeito sobre o fluxo da missão. Vamos ver se os irmãos, vou fazer aqui um resuminho, para quem não participou, como parte introdutória da nossa reflexão, para contextualizá-lo aqui. Esse mesmo texto que eu preguei na quinta-feira, eu ministrei também na Igreja do Sítio no domingo pela manhã. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos sobre o fluxo da missão. O vinde, mas também o ide. E compreendemos que se nós não estivermos vivendo dentro desse fluxo, a nossa fé está meio manca, meio capenga. Então existe o vinde, e dentro do vinde, todo o cuidado de Deus, toda a bênção, o cuidado, a graça, a misericórdia, mas existe também o ide. Falamos sobre o fluxo da missão. Conversamos também sobre o custo da missão. Custo da missão. Lembrando que nós usamos o texto, nós lemos o texto de João 17 e de Mateus 28, versículo 19 e 20. No custo da missão, pensamos e conversamos sobre sacrifício. Existe um custo, e custo de sangue, sacrifício de Cristo, mas também falamos sobre a nossa renúncia, a necessidade que nós temos como servos do Senhor de renunciarmos. O último ponto, nós falamos sobre a tríade da missão, a obra trinitária, a obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É a obra de Deus e o privilégio que nós temos de participar dessa obra. Você vai lembrar que nós concluímos com uma ilustração, usamos o lavar um carro como ilustração. Lembra disso? Quem esteve, lembra?
Lembra? Que bom, porque senão vou começar a repetir sermão agora, porque se não lembra é fácil. Glória a Deus por isso. E aí nós concluímos falando do privilégio que nós temos. Meus irmãos, é um privilégio podermos participar dessa obra. Como o pai privilegia o filho de auxílio numa ilustração de lavar o carro, nós temos um privilégio de Deus para podermos participarmos na obra do Senhor. Hoje, dando sequência a essa mensagem, eu te convido a olhar para Timóteo e as suas gerações de discipuladores, para nós termos um olhar panorâmico do desenvolvimento da vida dele, da sua missão. Por isso que eu quero pensar na responsabilidade como família e na responsabilidade como comunidade. E aí, hoje a mensagem não terá 3 pontos, só 2. Pode ser? Tranquilo? Algum problema de não ter 3 pontos? Pode ser 2? Então tá bom. Então hoje nós teremos, tá, Magela? Apenas 2 pontos. Isso te anima? Oh, vai ser mais rápido, né? Pode ser que esses 2 pontos demorem um pouco mais. Meus irmãos, vamos lá. Primeiro ponto desses 2 textos que nós lemos. Missão em família. A importância da fé doméstica. Missão em família. Essa missão que o Senhor nos deixou de receber dele cuidado, amor e graça, mas de trabalhar por ele, primeiro precisa ser uma missão em família. É a fé doméstica, estou intitulando aqui. Olha o que o Paulo falou com Timóteo. Timóteo, eu estou lembrando da sua fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento. Então tem fé fingida? Interessante, né? Se ele fala de uma fé sem fingimento, é porque ele estava vendo uma fé fingida. E aí? Nossa fé é sem fingimento? Ou é uma fé como Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, falou com aqueles religiosos, os chamou de hipócritas. Por quê? Porque eles tinham uma fé fingida, bonitos por fora, podres por dentro, adornados por fora, sujos por dentro, limpavam o interior estava cheio de morte. E a nossa fé? É uma fé fingida ou sem fingimento? Então Paulo fala, Timóteo, eu me lembro da sua fé sem fingimento. Lembrando que Paulo já tinha andado com Timóteo. Lembrando que essas 2 cartas, elas estão no contexto da fase final do apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo está se despedindo. Paulo está dando seus últimos conselhos. Paulo já tinha feito viagens missionárias com Timóteo. Daqui a pouco nós entramos nessa parte, que é o 2º texto. E ele agora está falando, ô Timóteo, eu me lembro, quando nós andávamos juntos, Timóteo, eu me lembro, Timóteo, que a sua fé não era fingida, você foi coerente. E ele continua, mas eu também me lembro, primeiramente, da sua fé, porque ela habitou primeiro em quem? Na avó Lóide. Não habitou apenas na avó Lóide, mas habitou na mãe Eunice, e eu vejo que também habita em ti. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa oração. Pai, eu quero que essa fé, ela continue habitando nas gerações seguintes. Ela habita em mim, precisa habitar nos meus filhos, nos meus netos, bisnetos, tataranetos, e por aí diante. Nós vemos aqui uma continuidade. Então a missão, ela continua, é uma missão em família, é uma fé em família, é uma família que dá continuidade. E aí, o que nós precisamos conversar então nesse tópico? Que é um tema muito atual hoje, é o tema da terceirização.
Eu vivi muito isso, na época que eu trabalhava em uma empresa. Isso é muito comum as empresas analisarem a viabilidade de terceirização de alguns setores, de algumas áreas dessa empresa. Muito comum. As empresas avaliam, será que vale a pena, nessa área específica, eu ter funcionários, carteira assinada, pagando todos os impostos, riscos trabalhistas, rotatividade, novas contratações. Então as empresas começam a ponderar, será que esse setor específico eu não poderia terceirizar? Eu não poderia contratar uma empresa, pessoa jurídica, que vai me fornecer uma nota, e é essa empresa que vai ser responsável em gerir aqueles funcionários, aqueles profissionais, um acordo, um contrato? Várias empresas fazem isso. Agora, pode observar, existem áreas estratégicas que não são terceirizadas. O fluxo de terceirização tem aumentado cada vez mais, para que as empresas possam ser mais competitivas, para que elas possam focar no carro-chefe, naquilo que realmente ela precisa colocar um empenho maior, uma força maior. Ok, tranquilo até aí. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: até que ponto essa prática deveria fazer parte da nossa estrutura familiar? Eu não estou analisando a terceirização pela ótica do mercado de trabalho, porque quando você faz conta, tem muitos setores, tem muitas áreas que vale a pena terceirizar. Dá um exemplo, o fotógrafo, tem vários fotógrafos que eles não ficam fazendo as edições das fotos, ou fazendo algum tipo de tratamento. O foco de muitos fotógrafos é tirar uma boa foto, uma boa lente, uma boa percepção, e muitos terceirizam essa ou outras práticas dentro da fotografia para outras pessoas, para outras empresas. Claro, ele vai cobrar do cliente final o pacote, e o cliente final vai ficar, vem cá, foi só você que fez isso? Ou teve mais gente que mexeu nessas fotos? Alguém vai perguntar isso? O que você quer é o trabalho final, é o bom trabalho final. Então a terceirização é uma realidade na vida profissional, lá fora, faz parte. Tranquilo quanto a isso. Agora, e na nossa casa? E na nossa família? Deve fazer parte? O que eu tenho percebido? Que as famílias têm terceirizado áreas importantíssimas, como a fé, a espiritualidade dos filhos. Ah não, a igreja é responsável. A igreja tem que ter alguma coisa para os meus adolescentes. A igreja tem que ter alguma coisa para as crianças. Nós sabemos que tem que ter, claro, para todas as faixas etárias. Agora, de quem é a responsabilidade espiritual da família? É da família. Não é da igreja. Entende o ponto? Essa não é uma área que podemos terceirizar. A igreja entra como auxílio, como continuidade, desdobramento de tudo isso. Uma outra área que as famílias terceirizam é a educação. Eu já escutei, não aqui, tá? No outro local que eu vivi e morei, de um caso, de tantos outros, de os pais que quando eles iam buscar os filhos na creche, passavam o dia lá, e se encontrasse os filhos acordados, eles davam uma bronca nos profissionais. Queria pegar já o filho tomado banho, o estômagozinho cheio e dormindo. Por quê? Só queriam ter o trabalho de chegar em casa e pôr na cama. E o dia seguinte? Entrega novamente. Vocês acham que isso não faz parte da nossa realidade? Ah, mas hoje também é mais fácil terceirizar para os desenhos, para o celular, para os programas. Porque educar dá trabalho. Dá ou não dá? Eu, como pai, é minha responsabilidade a espiritualidade do meu lar, da minha casa. Timóteo, eu estou me lembrando, Timóteo, da sua fé não fingida. E essa é uma fé em família, porque está dentro de uma missão familiar. Ela habitou na sua avó Lloyd,
ela habitou na sua mãe Eunice, e eu vejo, Timóteo, que ela habita também em você. Meus irmãos, antes de nós passarmos para o segundo tópico, o que nós devemos fazer para perpetuarmos essa fé em nossa e nas próximas gerações? Eu penso que nós deveríamos investir um tempo pensando sobre isso. Senhor, o que eu devo fazer? O que cabe a mim? Para que aquele texto faça parte da minha história, para que a fé perpetue e continue de geração em geração. O que eu não devo fazer? Não terceirize. Não terceirize. Não terceirize a sua espiritualidade. Não terceirize a espiritualidade da sua casa. Não terceirize a necessidade que todos nós temos de buscar a Deus através da leitura da palavra, através da oração. Deixa eu entrar num assunto aqui. Não fica bravo comigo não, e se ficar também paciência, de algo que às vezes nós estamos errando como cristãos. Às vezes nós terceirizamos a leitura bíblica, sabe para quê? Devocionais. Eu não sou muito fã de devocional não, sabe? O que é devocional? Aqueles livrinhos pronto, que já tem ali um versículo bíblico, um aprofundamento, um modelo de oração, é meio que o horóscopo do crente do dia, sabe? Deixa eu ver aqui o que Deus tem para mim hoje. Aí você vai abrir o devocional, normalmente é água com açúcar. Aí você vai lá, lê um versículo, lê um comentário, tem um modelo de oração. E aí você fala, li a Bíblia hoje, leu nada. Leu não. Não leu. Porque a leitura da Bíblia precisa ser sistemática, contínua. Nós precisamos ler a Bíblia toda. E olha, o que eu tenho conversado com crente antigo que nunca leu a Bíblia toda, estão terceirizando a nossa fé para devocionais, podcasts, vídeos de YouTube, TikTok, videozinho rápido. Eu como pastor não mando devocional para ninguém, porque o povo fica mal acostumado. Pastor, e aquele devocional para aquele dia? Você não vai mandar? Não é aquela palavra. Eu mandava, até que eu comecei a perceber, não, peraí, eu estou fazendo errado. Ah, mas pastor, você é contra devocional? Em substituição à leitura bíblica, sim. Mas eu posso ler devocional? Sim e não, minha opinião. Sim, como a leitura de um livro, não na hora do seu tempo com Deus. Mas o que eu preciso ter? O texto sagrado, somente o texto, a Bíblia. Vá ler a Bíblia, não apenas um versículo isolado, fora de um contexto maior. Nós precisamos, se você quer que essa fé, essa missão continue nas próximas gerações, nós precisamos ler a Bíblia diariamente, sistematicamente e com profundidade, senão a gente vai ficar só na superfície. É ler o texto bíblico, 1, 2, 3 capítulos, é ler a Bíblia, não apenas versículos. Mas e se eu quiser ler o devocional? Lê em outro momento, mas vai fazer o seu tempo com Deus, é a Bíblia Sagrada, não é o que Deus falou com um autor. Mas eu posso ler? Pode, leia em outro momento, leia antes de dormir. Ah, agora eu quero uma leitura mais leve, vou dormir, quero fechar o dia. Leia um devocional. Eu, vez por outra, consulto devocionais, mas não como o meu momento de a sós com Deus, porque aqui eu só preciso do texto sagrado na íntegra. Estão conseguindo compreender? Às vezes nós estamos terceirizando o nosso estudo da palavra para vídeos curtos, ou porque o fulano, o Beltrano disse a respeito do texto. Mas o que Deus quer falar com você? Segundo, era uma fé dentro de uma missão familiar, mas também é uma missão comunitária. Não é só da família, é uma missão comunitária. É a fé compartilhada. Olha só, olha o que o Paulo diz com Timóteo. Quanto a você, meu filho, é o segundo texto, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. O biotônico fontouro do Timóteo, biotônico fontouro é da sua época?
O biotônico fontoura do Timóteo é Jesus. O suplemento, a creatina, o whey protein, mais moderno, né? De Timóteo é o quê? É Cristo, é a graça de Jesus. Onde está a força do cristão? É Jesus. Então, Timóteo, fortifique-se, mantenha-se firme. Firme em quem? Em Jesus, inabalável em Cristo Jesus. E aí o apóstolo continua: e o que você ouviu de mim, aqui é muito interessante, o que você ouviu de mim. Quem está escrevendo para ele? Paulo. Quem acompanhou e discipulou o apóstolo Paulo? E aí? Barnabé. Interessante, porque em Atos 9, 27, não precisa projetar, 11, 25, Atos 12, 25, 13, 2, nós temos o Barnabé usado por Deus para acompanhar, validar o ministério do apóstolo Paulo, responsável de apresentar Paulo, responsável de dizer, não gente, ele se converteu mesmo, eu estou acompanhando, eu estou perto. Era o Barnabé que no início das viagens missionárias, trouxe o Paulo para que Paulo participasse. Então Barnabé no primeiro momento era o líder, no segundo momento nós temos no capítulo 15, né? Nós tivemos uma desavença sobre o Marcos, e aí Barnabé então sai com Marcos, e Paulo, daqui a pouco a gente chega, leva o Timóteo. Então Paulo está dizendo assim, ô Timóteo, o que você ouviu de mim, ele não ouviu só de Paulo. Então nós temos Barnabé, uma geração aqui. Barnabé discipulou Paulo, a segunda geração. Paulo agora está falando com quem? Timóteo, terceira geração. Olha a missão comunitária, olha a importância da proclamação, do discipulado, da continuidade. E aí, então o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo você transmita. Agora Timóteo vai transmitir a quem? Homens fiéis. Quarta geração. E o texto não para aí. Homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Nós temos pelo menos nesse texto 5 gerações: Barnabé, Paulo, Timóteo, homens fiéis, outros. É a missão comunitária, é a fé compartilhada. No capítulo 16 de Atos, Timóteo é selecionado por Paulo para fazer parte da sua caminhada, da sua trajetória, das viagens missionárias. Timóteo, no primeiro momento, ajudante de Paulo, e agora Paulo enviando cartas para Timóteo, já um pastor, dando continuidade, relembrando ele de questões importantíssimas da sua fé, da sua postura. Vale muito a pena ler as cartas pastorais, e eu particularmente gosto demais da primeira, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu me identifico muito com os ensinamentos ali, Deus tem falado muito ao meu coração. E aí, Paulo fala de uma tarefa muito especial. O que você ouviu, você vai agora, na presença de muitas testemunhas, você vai confiar a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Interessante que Paulo, quando ele fala com Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, ele fala: Timóteo, você vai pregar a palavra, a tempo, fora de tempo, prega, insista, prega a palavra. Como pastor, existia a tarefa geral do Timóteo, a tempo e fora de tempo. As pessoas não vão querer ouvir, mas você prega a palavra. Olha que interessante, já naquele tempo, Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, as pessoas vão querer mestres que as ensinem de acordo com aquilo que elas querem, sentirão até coceiras nos ouvidos. Uma versão mais antiga vai falar de comichão nos ouvidos. E a ideia de comichão é interessante, porque quando a gente pensa coceira, estudando essa palavra mais aprofundada, a pessoa se coçando, mas o comichão é o seguinte: Timóteo, existirão pessoas naquele tempo que vão querer que você, como pastor, vá lá e coce os ouvidos delas.
É a ideia do líder, do pastor, falando palavras agradáveis para satisfazer os seus ouvintes. Gente, isso é no tempo de Timóteo. Vai chegar o tempo. E você, Timóteo, prega a palavra. Insista, corrija, admoeste, exorte, com paciência, com doutrina. Isso de forma geral. Mas quando ele pensa na capacitação, ele fala: Timóteo, o que você ouviu de mim, Barnabé, Paulo, na presença de testemunhas, agora você vai confiar isso a homens fiéis. Seriam a pessoas que você entende que são fiéis. Aqui já tem uma peneirada. Aqui tem uma intencionalidade. Não é para todo mundo. Você vai investir em pessoas específicas, homens fiéis, e essas pessoas vão capacitar outras. O evangelho chegou até mim, até você. Por quê? Porque a missão foi cumprida fielmente. Foi passando de geração em geração. Homens fiéis, pregando para outros, para outros, para outros. Graças a Deus, chegou até mim, chegou até você. Louvado seja o Senhor por isso, porque o processo não acabou, por obediência e submissão à palavra de Deus. Você consegue perceber a importância dessa missão? Consegue perceber a importância também do investimento intencional e estratégico da missão? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a dar continuidade a tudo isso. Entender que nós somos meios, nós somos instrumentos para que isso continue. Nós não podemos deixar essa palavra morrer com a gente. Eu preciso, como servo do Senhor, entender que aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, eu preciso agora, diante de muitas testemunhas, capacitar, ensinar pessoas fiéis, para que elas possam dar continuidade ensinando as outras. Meus irmãos, esse é o papel da igreja, esse é o papel do discípulo de Jesus. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós ensinamos através de um culto. Esse é um culto, uma mensagem de ensino, didática. Me parece que prática, não sei para quem está ouvindo. Isso acontece no culto, isso acontece nas escolas, na nossa escola bíblica dominical, nos nossos cursos de aprofundamento, curso teológico, no nosso CAC, nas salas de escola bíblica, nas nossas células, nos encontros. Nós precisamos continuar aquilo que nós ouvimos, nós precisamos continuar transmitindo, nós precisamos continuar sendo obedientes à missão do Senhor. Esse trabalho, essa obra não pode parar. Sim, é uma missão doméstica, temos responsabilidade na nossa casa, mas também é uma missão e uma responsabilidade comunitária. Não se resume apenas no nosso lar, mas começa no nosso lar e precisa continuar desdobrando nas nossas relações comunitárias, na nossa relação aqui como igreja do Senhor. Minha oração, meu desejo é que Deus nos ajude, nos ensine, nos capacite a vivermos a missão que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado por esse desafio, Pai. O desafio de vivermos não a terceirização, mas a responsabilidade pessoal que temos, como crentes em Jesus, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como um componente do lar. Nós não queremos terceirizar o nosso conhecimento, a necessidade do estudo da Tua Palavra. Nós não queremos terceirizar a nossa fé, pelo contrário, Pai. Nós queremos viver o privilégio de ouvirmos diretamente do Senhor, através da Tua Palavra, do Teu ensino, Pai.
Louvado seja o Senhor por isso. E queremos não apenas viver essa fé doméstica, essa missão que começa na nossa casa, nós queremos também desdobrar essa missão na continuidade da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. É o ide, é o indo, por onde estivermos ou onde estivermos, nós queremos fazer discípulo de todas as nações. Queremos ser e queremos fazer, queremos viver na íntegra o chamado do Senhor para as nossas vidas. Queremos viver na nossa comunidade, na nossa igreja. Queremos viver, ó Deus, nos nossos relacionamentos interpessoais. Ajude-nos, ajude cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui. Ó Pai querido, receba o nosso culto de louvor, de adoração, por favor, e que essa palavra ela encontre morada nos nossos corações, e que essa palavra possa ser maximizada pelo poder sobrenatural e ação soberana do teu Santo Espírito, Pai. Que tudo aquilo que foi incapaz de ser entendido hoje, por causa da nossa limitação, seja na fala, seja na recepção, porque nós somos limitados, o Senhor possa completar, complementar, para a honra e glória do Senhor. Assim nós te suplicamos, assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém e amém.